convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga! Bom dia! Segunda-feira, 28 de julho, estamos de volta aqui na Melodia. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. Além da frequência 87,9 FM, estamos ao vivo também para o Facebook e o Instagram, @Melodia Conquista. Você vai nos encontrando aí, curtindo, compartilhando, comentando a nossa live. Fique à vontade. Enquanto você aqui da frequência 87,9 também pode participar pelo WhatsApp 3201 8071, é o Zap da Melodia. Muito bem, na manhã desta segunda-feira estou recebendo o professor Luca conosco pela segunda vez aqui em nosso debate. Luca, seja bem-vindo de volta. Fala galera, bom dia a todos meus irmãos, saúde pela graça e a paz. É um privilégio estar aqui novamente e esses irmãos aqui, estou aqui com eles para debater um tema muito importante aqui. Estou muito feliz por estar aqui e espero que seja um momento de bênção, de mesa, onde todos possam ser fortalecidos na fé e no amor aí, viu? Conosco também o pastor Valverde Costa. Bom dia, pastor. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Melodia. Bom dia aqui, essa mesa querida, com esses jovens aqui. Eu me sinto mais jovem cada dia. Se juntar todos eles aqui, quase da minha idade, né? Graças a Deus. E é um prazer estar aqui de novo com vocês, ouvintes da Rádio Melodia, nessa manhã. E o professor Eliel Henrique conosco. Bom dia, Eliel. Bom dia, pastor Gila. Bom dia, queridos. Graças e paz a todos. Que seja uma manhã abençoada. E fique ligadinho que hoje talvez vai mudar a sua vida, hein? Vamos então iniciar o nosso debate orando, falar com o nosso Pai que está no céu. Pedir ao professor Eliel que apresente este momento ao Senhor. Pai amado, Pai querido, te rendemos graça e glória somente a Ti. Obrigado por esse momento de mesa, esse momento de aprendizado. Que o Senhor possa, Pai, estar nos instruindo, estando com nossa boca, nossa mente, nosso coração, para que possa ajudar, Pai, pessoas agora que estão se dispondo a entender e a estudar a Tua Escritura. Te agradeço por esse momento, coloque em nós o Teu Espírito, as Tuas vontades, as Tuas palavras, em nome de Jesus. Amém. 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 É isso aí, vamos aqui ao caso comum, aspas. Fico confuso lendo a Bíblia no Antigo Testamento, tem muitas leis, regras, mandamentos, enfim. Afinal, ainda precisamos obedecer à lei de Moisés ou estamos apenas debaixo da graça? Vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Tem gente, professor Luca, que acaba fazendo uma confusão muito grande aqui nessa... e aí tendo também muitas dúvidas e há, sim, discussões de fato. Se nós devemos obedecer à lei de Moisés ainda, porque quando se diz assim, não, o Novo Testamento continua, o Antigo Testamento continua em vigor, o Antigo Testamento é importante, aí depois Paulo vai lá e diz que a lei caducou. Como é que é essa questão? Estamos ainda na lei, ou apenas, ou somente na graça, enfim? É muito importante, meus irmãos, a gente ter um conhecimento sobre isso para que a gente não caia em ignorância, como foi dito aí na semana passada. Toda a estrutura da lei, toda a estrutura aí do Antigo Testamento estava apontando para algo que haveria de acontecer. Estávamos ali vendo uma sombra de uma realidade que seria esclarecida somente quando Cristo viesse. Então toda a estrutura ali do tabernáculo, porque existe aí a distinção, acredito que a gente vai falar disso essa manhã, né? Das leis cerimoniais e da lei moral, que vai distanciar aí do que nós iremos falar. Eram muitas leis e acaba entrando nesse processo de confusão aí, porque as pessoas começam a ler as leis cerimoniais como se elas fossem válidas hoje. E não. É isso que Jesus estava querendo dizer quando a gente passou dessa dispensação. Então, é importante a gente entender o seguinte. A lei de Moisés hoje, ela foi escrita nos 10 mandamentos, só que hoje não é mais desse esquema. O que aconteceu? Quando nós passamos da dispensação da graça, e hoje nós vivemos para a graça,
A Bíblia vai dizer, claro, através de Paulo e através aí das cartas de Gálatas e de Hebreus, que a lei foi escrevida no nosso coração. Então há uma escritura da lei pelo Espírito Santo nos nossos corações, e Paulo vai falar que toda a lei moral de Moisés foi resumida em um só mandamento, onde seria amar o outro como a ti mesmo. Então, o cumprimento da lei é um amor. Por que um homem antes não cumpria a lei? Porque ele não tinha essa capacidade de amar. Você está entendendo? Então, a necessidade no Antigo Testamento de escrever não roube, não mate, não adultere, era nítida. Porque um homem não tinha essa capacidade de cumprir porque ele não amava. Só que quando veio para a dispensação da graça, onde a gente recebeu, graças a Deus, aí, o amor de Deus, como diz Romanos 5,8, que Deus derramou esse amor nos nossos corações, a gente recebeu a capacidade de amar o próximo como nós mesmos e amar a gente mesmo. Então, o cumprimento da lei vai ser o amor. Então, não há mais a necessidade de estar escrito diante de nós, não roube, não mate, mas apenas que diga que Deus mande a gente amar. Você compreendeu? Então, o amor é o cumprimento da lei. Então, a gente não precisa colocar isso em evidência como normas, porque o fluido natural da vida de um homem que tem o Espírito Santo, que nasceu de novo, vai cumprir os 10 mandamentos. Então, ele é cumprido naturalmente com a nossa vida. A gente não precisa ficar estudando ele, ou sendo religioso, ou ficando ali com medo, ou colocando diante de nós, meu Deus, eu preciso cumprir isso. Não precisa disso, porque nós temos o Espírito Santo. Então, o fluir natural da vida de um homem com Deus, que ama, cumpre naturalmente os 10 mandamentos, então não é necessário. E as leis cerimoniais que eu acabei de falar eram sombras daquilo que haveria de vir, estava tudo apontando para a cruz. Quando Jesus morreu na cruz, todas as leis cerimoniais já foram cumpridas e a gente recebeu a justiça de Jesus, então não é mais necessário. Muito bem, deixa eu ouvir a opinião do pastor Valverde. E aí, pastor Val, mas o Antigo Testamento, qual o valor do Antigo Testamento hoje? O mesmo valor do Novo Testamento hoje. A gente não separa o Velho do Novo Testamento, né? Porque o Velho Testamento é a preparação um pano de fundo, uma preparação para os grandes eventos que haveria de vir. E veio através de Jesus Cristo. Sim. No Velho Testamento eu vejo Jesus Cristo em cada passagem da Bíblia. Sim. Eu vejo simbolizado ali a presença da graça. No momento da lei eu vejo a presença da graça em tudo. A graça, a lei nada mais é uma preparação, né, para a humanidade, para que depois que nós obedecêssemos a lei pudéssemos viver na graça, né? A questão que separa tudo é obediência, né? Era necessário obedecer a lei, sim, porque ainda não tinha chegado o momento da graça, não é? Então a lei foi um ensinamento, uma preparação para toda a humanidade. Ah, pastor, mas foi 1.300 anos antes de Cristo, Moisés, depois veio tanta coisa, e que preparação é essa? É porque nós queremos humanizar aquilo que é sagrado, aquilo que é divino. Deus, a gente não pode humanizar Deus. Deus não é uma figura humana para que nós possamos humanizar, né? Deus é o que nos amou tanto e nos amou primeiro. Deus, lá em João 3,16, ele fala que Jesus, o próprio filho dele falando que Deus amou o mundo, que deu o próprio filho para morrer por todos os pecados. Isso aí separa. Aí você agora tem, a graça chegou, porque a lei foi a preparação de tudo isso. Você não separa o Velho e o Novo Testamento. Logo, quando chega Jesus Cristo, agora entendemos que a circuncisão é o coração. Agora entendemos que o principal é obedecer. E agora, como foi falado aqui com o professor Lucas, muito bem colocado, passou a ser só símbolos, né? Passou a ser só a questão, exatamente, sombra. E agora nós vivemos a realidade. Isso mesmo. A humanidade foi preparada para viver a graça. Através de quê? Da lei, do Velho Testamento. Agora nós temos a graça. Aprendamos então a obedecer, ter fé e crer que Jesus é o Senhor de tudo. E aí vem 2 mandamentos importantes. A Bíblia só tem 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, a partir disso, nós podemos entender, se eu amo a Deus, se eu amo o meu próximo, e se eu tenho fé em Deus, e se eu obedeço a Deus, eu já estou cumprindo todas as leis, porque as leis estão toda encaixotada. Apenas nessa questão do amor, como ele falou aqui, simbolizando tudo. E colocou o quê? Qual é a epígrafe, qual é o título da nossa vida cristã? Amor, obediência e fé em Cristo Jesus. E a graça nos mostrou isso. E agora vivamos, a lei nos mostrou isso, e agora vivamos a graça. Tá. Vamos lá.
Vamos entender, professor Eliel, eu quero esmiuçar aqui para que o ouvinte também entenda melhor. O Antigo Testamento é chamado de Antiga Aliança. O Novo Testamento de Nova Aliança. A igreja está debaixo de que regra? Perfeito. Ó, só para a gente deixar um pouco ainda mais esmiuçado, a gente precisa entender que hoje, pela falta, a gente até debateu isso na semana passada, a falta de união, o diabo conseguiu criar uma divisão de pensamento. Sim. Então a gente tem hoje pentecostal, tradicional, coisas que a igreja de Atos era única, não era separada. Todos eram pentecostal, todos eram tradicional, não tinha essa separação. Então hoje um grupo vai falar que por estar debaixo da graça, fazemos o que quiser, estamos na libertinagem. Não pode. E tem um outro grupo. Não, aqui é lei. E o negócio é lei, legalismo. Então o diabo, como sempre, que ele faz é os extremos e a Bíblia não trabalha com extremo. Então, dito posto, tanto o professor Luca como o pastor Valverde trabalhou a ideia. A Bíblia é inteira. Não tem, eu leio isso aqui, eu acredito nisso aqui. Não, a Bíblia é inteira. Só que dentro dessa plenitude, existe coisas que a gente até chama na hermenêutica de plano maior. Ou seja, hoje, o que a gente tem como fé e base são a parte que o Novo Testamento revelou. Não é que o Antigo Testamento agora não tem valia de leitura, nem valia espiritual, e agora só fica com o Novo. Não Até é nesse porque eles sentido. não se discordam, né? Pelo contrário. São apontamentos. São apontamentos. Mas o que a gente está apontando é, hoje a igreja, ela tem uma literatura cristã de fé baseado no Novo, porque temos a revelação completa ali. E quando se trata de Antiga e Nova Aliança, estamos na dispensação da graça, baseado no Novo, porque quem trouxe isso foi o Novo. Não foi o Antigo que traz a dispensação da graça. Mas, novamente, por estar na graça, e foi até interessante a pergunta que foi feita, alguns confundem e dizem assim, não, acabou, não existe mais lei de nada. Pelo contrário, o que é uma lei? Lei, a palavra lei, no latim, é Lex. normas de conduta para uma sociedade. A graça é uma lei? É, só que agora é do Espírito. Na dispensação também do Antigo Testamento não existia igreja. Não propriamente como a gente diz organizacional, mas existia a ideia. Porque a ideia Claro. de sacerdócio santo e povo escolhido A sempre foi o promessa, plano de né? Deus, a promessa. Mas igreja não. A gente tem um povo, que é outra coisa, pastor Gila, você até citou bem. Quando as pessoas leem o Antigo, tem que parar de romantizar e ler com cabeça de ocidental. Isso. É cabeça de oriental. Isso. E outra, parar de ler com cabeça de século XXI, a sua igrejinha. Não, ali são um povo escravo, no meio do nada, tirado no meio de um lugar escravo, cativo, e agora precisa ter noções ambientais, cívicas, religiosas, morais que eles não têm. Sim. Então, toma a lei mesmo. É lei. Agora, quando parte para o novo, que é isso já até um adendo que eu sei que vai ser falado aqui entre nós, o novo, essa aliança, ela vai começar a entrar em vigor da morte do testador, né? Que isso é um erro que todo mundo comete, não é quando Jesus nasce que muda, é quando ele morre. É quando o testador morre que muda o testamento. É verdade. E aí nasce agora essa proposta que já tinha no Antigo. No Antigo a gente vê vislumbres de graça, vislumbres. Não a graça propriamente dita, mas a gente via vislumbres. A gente tem Abraão, a gente tem momentos com Davi e outros personagens que têm seus picos ali para mostrar que um dia aquilo se tornaria palpável. Então é só para o ouvinte entender que por estar na graça não é libertinagem, mas também não é isenção de nenhuma lei. A graça é uma lei, só que como Paulo disse em Romanos, a lei do Espírito, a lei que está aqui, agora não é escrita, não é mais legalista, não é mais pesada, porque Cristo fez esse papel, né? Muito bem, são 11 horas mais 22 minutos aqui na Melodia. Obrigado você que sintoniza a nossa emissora aqui. Lembrando que nós estamos discutindo esse tema. Afinal, ainda precisamos obedecer à lei de Moisés ou estamos apenas debaixo da graça? É o tema de hoje que está aqui na mesa. Professor Lucas, Jesus também foi apontado como alguém que estava tentando acabar com uma lei. E aí parece que ele fala alguma coisa em relação a isso, né? O objetivo dele é com a questão da lei. O que realmente... qual foi a relação de Jesus, o que ele pregou em relação à lei? Veja bem, a Bíblia vai dizer que Jesus ele veio para cumprir as coisas que antecedeu a vinda dele.
Existia, por isso que o Antigo Testamento também é muito importante, porque existem várias profecias onde só se cumpririam na vida da nova aliança. Então Jesus, ele precisava cumprir muitas coisas que estavam escritas a respeito dele, que são as profecias. Então, todos esses cumprimentos de profecias envolve aí o viver natural de Jesus na lei, porque Jesus veio que ele veio para cumprir a lei e os profetas. Então os profetas estão relacionados às profecias que foram relacionadas a ele, e Jesus também precisava cumprir a lei mosaica para que ele pudesse ser justificado, porque sim, a lei poderia salvar o homem, somente se ela fosse cumprida inteiramente e nunca fosse quebrada. E ele cumpriu? Ele cumpriu. Ele foi o único homem que nasceu cumprindo a lei, viveu e morrendo cumpriu a lei. Então ele era o único homem que poderia ser salvo por meio da lei, porque ele foi o único que cumpriu. Só que a gente não tem essas condições, porque olha o que vai dizer o rei Davi, quando teve aquele caso lá com Batseba, em Salmo 51, versículo 5, ele vai dizer que ele foi gerado em pecado e que em pecado ele concebeu a mãe dele. Então ele já nasceu quebrando a lei. Então, para nós, hoje, é impossível nós obtermos salvação através da lei, porque a gente já nasce pecando ela. Então, Jesus, ele precisava cumprir a lei, toda a lei mosaica. Tanto a lei moral, que é os 10 mandamentos de Moisés, como a lei cerimonial. Por exemplo, Jesus, quando ele nasceu, ele foi apresentado, ele foi circuncidado. Ele precisava cumprir tudo isso para que ele pudesse receber o prêmio da lei. Porque ele mesmo diz na sua oração sacerdotal, em João 17, que ele se santificou em favor de nós. Então, embora ele fosse 100% santo, Jesus precisava cumprir a lei para provar que ele era santo? De maneira nenhuma. Só que ele se santificou por nós. Então ele precisava cumprir a lei. Só que o que Jesus debatia com os religiosos da época é porque esses religiosos iam além da lei. Eles criaram lei para si próprios, e isso era o que Jesus confrontava. Jesus não estava confrontando a lei de Moisés Sim. em muitas coisas, só que os homens pegavam a lei de Moisés e modelavam elas. E ia além daquilo que estava escrito para ir. E aí Jesus confrontava eles, entendeu? Mas tem a parada lá do sábado, que ele foi acusado de não cumprir, porque... e também os discípulos, né, trabalhavam no sábado. Ele parece que ele falou que ele também trabalhava. E aí, como é que fica essa questão? Pois é, olha como é que era o conteúdo da época. Em nenhum momento, assim, Jesus estava desrespeitando a lei do sábado, até porque ele era senhor do sábado, como ele mesmo diz, pois a Bíblia vai dizer que ele estava ali colhendo espigas para se alimentar, né? E teve outrora também que Jesus curou a mão de uma pessoa atrofiada no sábado, e tudo isso os religiosos procuravam acusar ele como se ele estivesse quebrando a lei do sábado. Só que não era isso. Então, olha o que Jesus vai dizer para eles, porque eles modelaram o sábado. Eles acreditavam que qualquer esforço ou qualquer exercício que você fizesse no sábado, você estava quebrando ele. Só que Jesus vai de encontro a isso, dizendo, então não é possível fazer o bem no sábado? Então, se eu posso fazer algo bom no sábado, eu não vou fazer porque vocês modelaram a lei nesse extremo. Então, Jesus falou, o Filho do Homem é Senhor do sábado e é possível sim fazer o bem no sábado. Ele até deu o exemplo, né? E se a ovelha de vocês cair num buraco? Isso. Vocês não vão tirar ela na segunda? Não existe isso. Então, Jesus estava aí não de contra a lei do sábado que realmente existia, mas ao extremo. Eles não estavam cumprindo a lei da maneira como devia ser cumprida. Eles foram muito além. Eles criaram... Tanto que é importante lembrar, que eu até lembrei da passagem onde Jesus está lá em Mateus capítulo 12, discutindo novamente com os religiosos. Na verdade, é Mateus capítulo 10. Não, na verdade é Mateus capítulo 15, agora que eu me lembrei, onde Jesus está falando ali sobre a questão do alimento, né? Sim. Que ele fala, vocês se contaminam, não é pelo que entra, mas é pelo que sai. E Jesus está falando sobre... Tudo começou por causa do lavar as mãos, né? Ritual. Porque ele acreditava que se você comer alimentos ali sem lavar as mãos, você está se tornando impuro. E Jesus já vai de encontro aí. Vocês estão criando dogmas, coisas que não existem para defender os seus preceitos. E ele também vai falar a respeito, em outra passagem, quando ele estava falando lá na família, ele falando, então vocês vão deixar, que ele fala, eu vou dar o dízimo de Deus. Aí só que Jesus pergunta, então vocês podendo ajudar seu pai e sua mãe, você vai tirar a ajuda do seu pai e sua mãe e dedicando o dízimo para Deus? Hipócritas, vocês estão criando lei para si mesmos. Então era disso que Jesus estava indo em contra, sabe? Muito bem. Só lembrando aqui, quando ele é questionado em relação ao sábado, está aqui registrado. Mateus 5,17. Também João 5,17 diz o seguinte, e Jesus respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo
porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. A hipocrisia aqui dos caras é impressionante, né? Eles não esconde, o texto fica bem claro, né? Porque assim, não pode quebrar o sábado, mas pode matar. Pois é, na questão... Impressionante, né, Marcelo? É interessante mesmo. É porque, como o professor Lucas colocou Que a lei aqui... dizia não matarás, né? Exatamente. Ele falou da questão das emendas. Eles pegaram as leis mosaicas e criaram 300 e tantos regimentos internos, emendas, para poder aplicar 10 Dizem que é leis. mais de 600 preceitos. 300 e tantas alterações na lei para poder justificar. O farisaísmo fazia muito isso. As outras denominações, eles eram mais brandas com relação a isso, mas os fariseus eram cirúrgicos nessas composições da lei. Só que em Mateus 5,17, Jesus fala sobre essa lei e fala exatamente sobre a lei mosaica e viver na graça. Ele falou: eu não vim para revogar a lei, mas que a lei fosse cumprida em mim. Mateus 5,17. Ele explica detalhadamente isso. Ele está dizendo ali o seguinte, que ele estava no início de tudo e aquele povo era escravo, como foi colocado com o professor Eliel, ficou 430 anos escravo. Ele não tinha uma mente de pessoas livres. Eles não sabiam viver em liberdade. A pessoa que vive em liberdade, ela tem que viver sobre a égide de uma lei, porque nós obedecemos leis e regras, somos livres, mas sabemos que se eu matar o Eliel, eu posso ser preso, né? E isso vem também, essas leis são cumpridas hoje não só na questão bíblica e espiritual, mas na questão do mundo natural. Quase todos os países do mundo têm como constituição, se você matar alguém, você vai ser preso ou morto. E Deus já falava, através dessa lei mosaica, deu legalidade para todas as leis existentes no judiciário de quase todos o mundo. Você não pode matar ninguém, você não pode roubar nada de ninguém. No Oriente Médio, se você rouba alguma coisa de ninguém, você perde uma mão. Se roubar 2 vezes, perde as 2 mãos. E se roubar a 3ª vez, vai morrer. Então, essas são as leis aplicadas que veio das leis mosaicas. E quando Jesus fala de cumprir toda a lei, ele fala o seguinte, que era necessário que aquele povo tivesse as leis para que entendesse que agora haveria um constituinte, que eles eram uma nação livre, mas uma nação precisa obedecer estatutos, porque nós somos livres, mas nós somos uma nação, né? O Brasil tem suas leis, os Estados Unidos têm suas leis, são respeitadas. E agora Israel, os hebreus não eram mais um povo escravo, era um povo que teria que ter a mente livre. E você só tem mente livre quando você aprende a respeitar e obedecer o próximo. Aí você é livre. Você não é mais um animal que pode pegar e matar. Então agora você é obrigado a você ter isso. Quando ele fala disso, as leis foram criadas para isso, mas apontando para a graça. Né? Então, quando você vê muitas vezes a existência da graça no Velho Testamento, você vê vários momentos de graça, não é um nem dois. Olha, um dos grandes, eu vou citar só 5. Quando Gênesis 22, com Isaac vai ser imolado, vai ser sacrificado a Deus. Aquele foi o quê? O cordeiro que apareceu, a graça de Deus. Em Gênesis também, H, no deserto, quando Ismael estava sem água e ia morrer, veio o quê? Um anjo do Senhor para a graça de Deus. Gideão, a graça de Deus. Josué juntando contra os 5 reizinhos em Josué 10, a graça de Deus. Então a graça sempre esteve presente no Velho Testamento, mas a lei é que era cumprida e a graça era só revelada. Agora, a graça, nós vivemos na graça revelada e dentro de nós. Então, não anula. O Velho e o Novo Testamento é a mesma coisa. Um é a preparação e o outro é o cumprimento. Muito bem, 11h32, nós vamos ao intervalo, já a gente volta. Eu quero voltar nessa questão da lei moral, da lei cerimonial. Daqui a pouco a gente retorna, porque tem gente fazendo uma confusão muito grande com essa situação, e já a gente volta, professor Eliel explicando melhor aqui. Estamos apresentando Debate Melodia. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir.
participar. Acesse câmaravc.ba.gov.br ou vá até a Câmara de Vereadores e colabore com a elaboração da nova lei orgânica, enviando suas ideias e sugestões. Nova Lei Orgânica. Sua participação é lei. Câmara de Vitória da Conquista. Pelo bem de nossa gente. Mesa e banho, tudo em sintonia. Tapetes, cortinas, qualidade garantida. Na Cortina e Cia. Cortina e Cia. Cortina e Cia. Sua casa ou escritório, tudo em sintonia. Cortina e Cia. Cama, mesa e banho, sua casa em harmonia. Cortina e Cia. Cortina e Cia, Praça da Bandeira, número 10, Centro. WhatsApp 30250733. Cortina e Cia. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios, podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum, criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Olha só que oportunidade para você regularizar os seus débitos de IPTU, ISS, taxas e preços públicos junto ao município. O programa Regularize 2025 está concedendo descontos de até 90% em multas e juros inscritos na dívida ativa. E você ainda pode parcelar o seu débito. Não perca essa oportunidade. A adesão ao programa é só até o dia 4 de agosto na Secretaria de Finanças ou pela internet, na plataforma Conecta Conquista. Prefeitura de Vitória da Conquista. Exemplo para a Bahia. Voltamos a apresentar Debate Melodia. É isso, estamos de volta a 11 horas mais 36 minutos. Rapaz, o tema de hoje falando sobre a lei, né? E a gente está aqui discutindo essa questão. Será que ainda precisamos obedecer à lei de Moisés ou estamos apenas debaixo da graça? Somente debaixo da graça? Muito bem. Ô professor Eliel, vamos lá. Essa questão da lei moral e cerimonial, o que fizeram? Misturaram tudo e as leis espiritualizaram as leis morais e aí agora as próprias regras civis, né, acabaram espiritualizando e aí misturaram tudo. Sim. E aí disseram que é a mesma coisa e pronto. E aí começam a aplicar também ainda nas denominações. Perfeito, perfeito. Pastor Gila, eu já ia citar sobre isso, você citou aí, que é o seguinte, memoriza aí, querido ouvinte, 5ª lei de hermenêutica. Você só obedece alguma coisa na Bíblia quando é amparado por uma ordem, imperativo. Ou seja, só para ficar mais claro, Jesus é nosso guia máximo, correto? É o máximo. É o teto que você fala assim, eu vou seguir tudo, e tudo não é 99. Mas Jesus não casou. Logo, eu vou criar uma doutrina aqui que ninguém é para casar. Tô correto nessa afirmação? Na lógica, sim. Na verdade, não. Na prática, não. Por quê? Porque por mais que ele é o nosso teto máximo, tem coisas que não foi amparado com ordem. Sim. Mas na Bíblia, em outros versículos, eu tenho como princípio e ordem o casamento. Isso. Logo, eu posso tirar esse exemplo e falar, ó, Jesus não casou, mas eu vou casar. O que eu estou querendo fazer com esse paralelo? Não é normativo, né? Não é normativo. O que a gente tem na lei, muitas das coisas não era normativo. Era civil. E o que é civil, gente? A palavra já diz. Tem a ver com civilização. E toda civilização é igual? Não. Eu não posso pegar o Ocidente e botar no Oriente. Não posso pegar a Europa e botar na América. Nem a América do Sul com a América Central. Então, o que acontece? Muitas das leis que estão ali presentes também era para o povo de Israel.
era vigente para eles. Vamos lembrar que Deus estava na missão de criar um Estado, né? Exatamente, uma nação perfeita e santa. Está lá em Deuteronômio, que depois se repete em 1 Pedro, né? A continuação com a igreja. Então, a ideia ali era para que aquele povo que não tinha domínio nenhum de ser civilizado, pudesse não matar uma mulher na pedrada, então era melhor dizer que ela estava impura, né? Não tinha noção nenhuma em relação à briga, ou pôr para ser briguento, então era melhor deixar um irmão numa cidade de refúgio, porque ia matar à toa. Então são regras. Não tinha noção nem de saneamento básico. Pronto, né? nenhuma. Tudo ali deles era, a gente é bruto, saiu do Egito, e aí faz o que agora? Precisou ter 3 tipos de lei. Coisas religiosas, voltadas ao rito, coisas civil, voltadas à sociedade, e coisas morais, que são princípios imutáveis, que, né, depois a gente continuou. Individuais também. Individuais, ou seja, o que o crente fez hoje, que é o que me entristece, eu creio que é a pauta aqui nossa, desde o debate passado, é que as igrejas não querem se debruçar em estudar. Eles querem passar para a igreja que vai só me ouvindo aí e você descobre depois. E aí você tem igrejas hoje que pega usos e costumes, gente, que é lei, é voltar para a lei, né? Não estamos falando de ordem de decência, não confunda ordem de decência com uso e costume. Ordem de decência é o quê? Meu princípio. Eu vou andar de qualquer maneira na igreja, né? Eu vou vir no culto de domingo de chinelo, bermuda. Isso aí é senso. Agora, por exemplo, dizer que é necessário a pessoa estar com véu, a galera ligando à igreja, a galera tá com véu, tem que usar calça, apenas calça, porque salva, né? Quando coloca a palavra salvação, é eu pegar a lei e jogar fora. E só um detalhe para ficar mais bíblico, gente. Professor Eliel, não entendi nada que vocês falaram, tá difícil para mim. O Antigo Testamento é difícil de entender, o Novo também. Vamos fazer o seguinte, você vai abrir Hebreus. Tá bom. Vai abrir Hebreus, e é a carta que explica o Antigo e o Novo. E ele vai dizer que agora existe uma nova regência, um novo sacerdote. Jesus. Pela ordem de... É a supremacia plena de Jesus Cristo. Exatamente. A supremacia, tudo ali é sobre Jesus, sábado. É supremo. Jesus é maior que o sábado, Jesus é maior que Moisés, é maior do que o anjo, maior do que todo mundo. Então, gente, é só para vocês entenderem que é um bicho de 7 cabeças, que foi o que a gente colocou no início, porque as igrejas quiseram ser assim. Não é que é um bicho de 7 cabeças para a Bíblia. Que isso é uma coisa que nos debates eu gosto de falar. Bicho de 7 cabeças, quem cria é o ser humano. Sim. A Bíblia não é bicho de 7 cabeças. Ela é você tirar sua preguiça de lado, tirar o seu orgulho, o seu egoísmo, sentar, assim como você passa 2 horas assistindo filme, você abrir a Bíblia e procurar ajuda. Isso. Igual agora. Agora muita gente, inclusive mandar um alô aí para nossa igreja Graça e Paz, mandar um beijo pro nosso ministro abençoado do Regi e sua filhinha Isadora que tá na barriga. Gente, mandar um beijo porque hoje a igreja, ela tem esse papel, e nosso pastor fala isso, pastor Leandro, a igreja é a autoridade máxima, mas a autoridade máxima não de autoritarismo e lei, mas a autoridade máxima de passar isso que a gente está passando. O problema é que tem que ter um debate teológico, tem que ter uma rádio para falar o que a igreja era para estar falando. E tem uma coisa que eu gosto da igreja de vocês, que é o seguinte, vocês todos falam a mesma língua, tudo de vocês é mesa. Fazer uma mesa com fulano, fazer uma mesa. Resolve tudo teologia. É muito interessante essa ideia da mesa. Resolve. Vamos lá, professor Luca, vamos lá. Eu quero falar sobre salvação. Como é que era a salvação no Antigo Testamento, a salvação eterna? E como é que é a salvação na nova dispensação, graça? O que mudou? Mudou alguma coisa? Como é que é? Vou deixar tudo esclarecidinho aqui para nós, para ficar tudo no seu devido lugar, para você entender a importância do Antigo e do Novo. A Bíblia sempre vai trabalhar com o mesmo mecanismo, isso é, desde do pós-jardim, né? Porque quando houve a ruptura do homem, o mecanismo a qual o homem se relaciona com Deus é um só, fé. Então foi esse o meio que Deus encontrou de se relacionar com o homem, mesmo depois da queda. Né? Porque fé nós entendemos através de Hebreus 11:1, que é a convicção daquilo que nós não vemos e a certeza de algo que nós esperamos. Então era através da fé do Antigo Testamento também. Só que era de um estilo diferente. Por quê? Porque as coisas ainda não estavam claras. Jesus deixou tudo claro quando fez o seu sacrifício na cruz. Só que antes da cruz, as coisas, como a gente falou anteriormente, eram embaraçosas, estavam, como diz Paulo em Coríntios 3, né? Um espelho embaçado. As coisas não estavam devidamente claras para nós. É aí que entra as inúmeras profecias do Antigo Testamento. Isso aí eu preguei recentemente na igreja
eu falei sobre o caminho até a salvação de Deus, e você vai ver o homem sendo justificado no Antigo Testamento através da fé. Só que fé em quê? Na promessa de que a salvação viria. Inclusive, o primeiro profeta das Escrituras foi o próprio Deus. Sim. Em Gênesis 3,15, ele vai prometer a salvação logo depois da queda do homem. Então, você vê aí a importância de todo o trabalhar de Deus para que a salvação aconteça. Então, no Antigo Testamento, você é salvo através da fé de que o Salvador viria. Por mais que ninguém soubesse quem de fato seria esse Salvador, né? A Bíblia vai dizer que só nasceria aí da mulher uma semente que esmagaria a cabeça da cobra. Só que quem era esse descendente? Ninguém sabia. Só que você tinha que crer que ele viria. E você seria justificado por isso. Inclusive, aí, o primeiro que inaugurou aí o seio de Abraão, que era um lugar dos justificados antes da cruz, foi Abel, né? Que ele teve fé em Deus e isso foi acreditado como justiça. E é algo que Gálatas 3 e Romanos 4 também diz: Abraão creu em Deus e isso foi imputado como justiça. Então ele recebe essa justiça através da fé. Isso aí no Antigo Testamento permanece o mesmo. E no Novo, nós continuamos nesse mesmo mecanismo. Só que agora nós vamos crer de uma maneira diferente. Não vamos crer na substância, vamos crer na revelação. A substância é de que o Salvador viria. E agora a revelação é: o Salvador veio. Então nós vamos crer que Jesus morreu na cruz e nós vamos ser salvos pela graça, porque ele veio por causa de graça, através da fé, né? Porque é algo que nós precisamos de fé para crer que Deus morreu por nós. É algo absurdo de se dizer. Então, só para pincelar e finalizar, para você ver a importância do Novo Testamento junto com o Antigo, a soberania de Deus, em sua soberania, ele vai dividir o plano salvífico em 3 etapas, em 3 dispensações. É por isso que cada um é de extrema importância. Hoje nós vivemos na dispensação do Espírito. É nosso relacionamento com Deus hoje através do Espírito, o Espírito Santo, porque a Bíblia vai dizer que nós somos templo dele e ele veio em Atos 2 e permanece com nós até hoje. Deixa eu fazer um adendo aqui, professor Luca, só para a gente entender. Quando no Novo Testamento começa ali, ele é anunciado o Messias, Jesus, Emanuel, né? Aí depois é chegado o reino de Deus chegou. Então, se chegou é porque ainda não estava, né? Então, assim, no Novo Testamento nós temos a pessoa da salvação. Sim. Que chegou fisicamente, chegou espiritualmente, chegou. Mas antes, no Novo Testamento, nós não tínhamos revelado. Então, o que valia, de fato, era crer na promessa, era isso? Porque já tinha também a promessa que ele viria. Então, para ser salvo, teria que crer nessa promessa? Seria essa a regra, não? Isso, era crer na salvação. Por isso que Deus usava vários profetas para profetizar a respeito da semente que ele prometeu em Gênesis 3,15. Gente, desde Gênesis 3,15, Deus ele vai começar a reforçar essa promessa a cada um dos descendentes de Sete. Então, Deus vai estar sempre falando da salvação que iria vir. Ele começa ali em Sete, os descendentes ali, depois vai vir Enoque. A Bíblia vai dizer que em Judas 1,14, Deus mostrou para Enoque a vinda do rei. Então Deus vai começar a passar a promessa que ele fez para Adão para cada um dos seus descendentes. Então cabe ao homem crer que o que Deus está falando é verdade. E se ele crê, com Deus não tem história. Você acredita em Deus, você é acreditado como justiça. Deus te justifica através do crer e da fé. Então Jesus sempre foi a salvação. Sempre foi a salvação. Apocalipse 13 também vai dizer que ele já era o plano salvífico de Deus antes mesmo de um homem ter sido criado. Então o mecanismo para a salvação de Deus, desde o jardim até hoje, é o mesmo, é fé. Só que a maneira como a gente tem a fé hoje é diferente. Como eu expliquei, no Antigo Testamento a gente tinha que crer que a salvação viria. Hoje, na Nova Aliança, a salvação já veio. Nós temos que crer que Jesus é o Salvador. Então, é um mecanismo de crer diferente, mas a revelação é fé, tanto no Antigo como no Novo. E só para finalizar, como eu estava te explicando, para você entender como é importante também o Antigo Testamento, eu falei que nós estamos na dispensação do Espírito. Né? Atos, depois que Jesus, a Bíblia vai dizer que depois que teve a ascensão dos 40 dias de Jesus aqui na Terra, ele subiu e enviou imediatamente o Espírito Santo. E nós vivemos nessa dispensação hoje. E há 2025 anos atrás, nós vivíamos na dispensação do Filho, onde Deus colocou nas mãos do Filho a sua parte no plano para que ela pudesse ser cumprida, que era o Calvário. Só que antes de vir o Filho, teve a dispensação do Pai também. O Pai vai reger a história aí, o plano salvífico, de Gênesis até a Nova Aliança, que é Mateus, né, onde o Messias vai nascer. Então, o que acontece, meus irmãos? Você tirar o Antigo Testamento é você basicamente estar isentando o Pai, a parte salvífica do plano do Pai e de tudo.
A Bíblia vai dizer em Gálatas 4, Paulo vai estar dizendo que Deus vai enviar o seu filho nascido de mulher na plenitude dos tempos, ou seja, quando Deus preparou todo o cenário para que o filho pudesse vir fazer a sua parte do plano, e ele veio. Então Deus está preparando tudo, Deus Pai está preparando toda a terra através da mensagem, fortalecendo as profecias a respeito da salvação, preparando aí a genealogia messiânica, né, que ele falou, que Deus precisava de um povo para que viesse aí a semente que ele prometeu. Então o Antigo Testamento é importantíssimo, você vê o trabalhar de Deus Pai para que pudesse passar para Deus Filho, e Deus Filho passou para Deus Espírito, que é a dispensação que nós vivemos hoje. Então tudo está conectado, é importante você entender isso. Muito bem. Pastor Val, quer comentar ainda sobre essa questão da salvação no Antigo e no Novo? Eu quero fazer um comentário muito cirúrgico e sucinto pelo tudo que ele falou, né? Ele tirou um debate literalmente ortodoxo, né, e fundamentalista e passou para ser só totalmente soteriológico. Parabéns aí pela mudança do tema. O que é interessante aqui é que é o seguinte, em 1 Coríntios 13, fala que, eu até anotei aqui o texto, né? Que fala sobre o que permanece agora. O que tem que permanecer a respeito disso tudo? Nós falamos, agora, pois, permanece a fé. A fé sempre teve que existir, né? E vai existir sempre. A esperança nós temos que esperar sempre no Senhor, né? E o amor. Mas dessas três coisas, entre graça, Velho e Novo Testamento, que permaneça, né? E para sempre, e a maior delas é o amor, né? Em 1 Coríntios 13, Paulo falando da supremacia do amor. Sim. Entendeu? E é tão interessante esse assunto que eu quero complementar, é que, na verdade, o que a gente precisa é estudar o Velho Testamento, com um olhar mais soteriológico e menos histórico, né? E menos profético, e menos Pentateuco, né? E estudar com um sentido soteriológico, porque o que está faltando na igreja é literalmente saber estudar a salvação no Velho Testamento, estudar o que Deus quer. Nem se fala de salvação. Exatamente. Então, o povo do Velho Testamento morreu, não foi salvo, as bases se perderam, ou seja, desconstruiu toda a casa, tirou o alicerce e constrói uma nova, mas cadê o alicerce? Assim. Cadê a base? Então, há um erro muito grande na questão da eclesia das igrejas hoje, da normatização doutrinária. É exatamente anular toda essa questão do Velho Testamento. O que nós precisamos é literalmente arrumar nossa casa, consertar nossa casa, consertar o nosso templo edificado que está sobre a rocha e reconstruir e depois disso reformar nossa vida espiritual. Sim. Sabendo que as bases, o alicerce, o concreto é o Velho Testamento e nós não podemos anular isso, entendeu? Não existe nada que nós possamos fazer para encontrar Cristo se não for entender o plano salvífico lá no início. No princípio criou Deus o céu e a terra sem forma e vazia. E naquele momento o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, já estava presente ali. Ele é a salvação. E é necessário voltar a essas bases, essas origens, para que a gente possa entender. E não anular. Muito bem. Vamos falar, professor Eliel, da questão dos 10 mandamentos, porque é outra confusão que se faz. E aí, eles ainda valem. E quando Paulo diz que a lei caducou, e é aí que é a interpretação que muita gente quer deixar o Antigo Testamento de lado. Não, caducou, isso aí caducou. Paulo, ô mania, filho. Pois é. Aí, pra gente entender, aí alguns dizem assim, não, Jesus facilitou mais o negócio porque eram 10, agora só ficou 2. E aí, como é que é? Perfeito. Ó, esse mesmo problema do caducou é a mesma frase quando Paulo diz a letra mata. E a galera usa para dizer para parar de estudar a Bíblia e deixar só para os pastores e professores. Sim. O que Paulo quer dizer não é a essência da lei. Ele não está dizendo, como o Lucas até colocou, né? Em momento nenhum é dito na Bíblia que a lei é ruim. Diz que o homem é ruim, mas a lei é boa e santa. O problema é que o homem não dá conta. Por isso que foi necessário vir Cristo. Então, em momento nenhum, diz que a lei é horrível, não serve para nada. Não é isso. Só que Paulo, ele vai trabalhar o quê? Que a gente diz que ele é o nosso doutrinador sistemático, né? Cristo revela para ele sistematiza toda a nossa doutrina. Então, a carta de Romanos, a gente vai ter ali o que é novo nascimento, o que é justificação, o que é fé, o que é glorificação. Paulo explica de forma bem gradual do capítulo 1 ao capítulo 16, em Romanos. Então, o que ele está dizendo? Que essa lei vigente, o judeu trabalhava, como a gente falou aqui, dos exageros, dos excessos. E outra, lembrando que a ideia de lei, gente, para o judeu naquela época era eu consigo, eu faço. Justiça própria. Que foi o problema de Israel lá. Senhor,
O que o Senhor mandar, a gente faz. Pode escrever. Pronto. Capítulo anterior. E o povo de Israel se desviou. Uma lei só. Não precisa nem 10. Uma só ele desviou. Então, é disso que Paulo está dizendo. Essa lei no qual foi os excessos. Agora, gente, é só um pouquinho uma questão de lógica. Em momento nenhum, Jesus falou assim, gente, ó, eu não quero mais os 10, tá? E vai ter esses 2. Não está assim no texto. Ele diz, a essência da lei é. O resumo da lei é. Ou seja, não é tire a lei. Ele está dizendo, tá vendo tudo isso aqui? Só é feito mediante a essa palavrinha, chamada amor. Então não é exclusão. É agora interpretação. Sim. E eu até gosto do meu pastor Leandro, uma mesa, o poder da mesa, né? A mesa. A gente conversando. A mesa. Não, ele falou um termo até interessante, nem lembro com quem que estava. A gente falou, Jesus, ele estava ali ensinando a lei ou reinterpretando, né? Que, ou seja, quando Jesus falava sobre a lei, ele estava, na verdade, interpretando o que a galera não interpretava. Como foi colocado sábado. Ah, ele errou. Não, ele não errou. Em momento nenhum, Levítico 23 e Levítico 24 está dizendo que não podia trabalhar. Está dizendo que não podia ser para o seu ego. Não podia ser para o seu serviço. Mas tudo que fosse mediante para a Deus e glorificação dele, era para ser feito. Tanto que a ideia da ovelha, quando é tirada, tá lá, ó. O sacerdote, a galera tinha o direito de tirar. Quando não fosse para o seu ego, para trabalho externo. Então o que a gente está vendo Jesus fazer e Paulo fazer é mostrar que a lei, por si só, o homem, ele não tem esse direito e não tem esse poder de justificação. Não, eu aqui, a partir de hoje, ó... Ele lembra o jovem rico? Não, senhor, aqui eu sou o cara. É o bichão mesmo? Tá bom, então. Uhum. Então, é só esse detalhe, gente, novamente, não confunda essa falácia aqui. Tá vindo até com força, pastor Gila. A gente tá com um tema aqui forte. Tá muito forte, o diabo tem colocado. Eu acho que daqui mais alguns aninhos, o Novo Testamento também vai ser a mesma coisa. Já tem mais de uns 5, 6 anos que tá tendo essa fala. O Antigo Testamento não vale mais. Daqui mais um pouco, o Novo também não vai valer. Já tá mandando atualizar, já tá mandando tirar, já tá... Modificar. Já tá tendo esse problema agora, não sei se vocês viram também, o problema da NVI, né? 2023, que veio com alguns problemas também de literalmente acrescentar e tirar. Então, tá tendo problemas que eu creio que daqui a um tempo a fala mais firme vai ser, gente, não precisa de Bíblia, precisa do teu coração, precisa do Espírito. Então, gente, tá perigoso, guarde seu coração e estude. Ô, gente, deixa eu fazer uma observação, parênteses, né? A minha irmã, lá no Rio de Janeiro, está ouvindo um programa, Rosângela. Vixe, manda um beijão. A tia do Ágape, né? Deus abençoe, minha querida, que Deus abençoe mesmo aí. Ela sempre ouve o programa aqui, uma assistente assídua aqui nossa. E só um detalhe, pastor, que eu esqueci, só para deixar claro aqui, e até um ouvinte fez uma pergunta, só para deixar claro, um ouvinte fez a pergunta sobre de onde veio o termo Messias, e vai fazer sentido o que eu vou falar. No Antigo Testamento a gente tem a revelação fragmentada, ou seja, no Antigo Testamento eu tenho o Deus Exército, nosso general, o Criador, né? Tá relacionado ao Pai. Mas o Novo eu tenho a revelação do Pai. Jesus revela o Pai. No Antigo eu tenho Jesus como a palavra. Tudo que tem ato criatório e Deus disse é a palavra, é Cristo. Lá no Novo eu descubro quem é essa palavra, Logos, é Jesus. O Espírito Santo, ele tem atuação, por exemplo, ele capacitava, era capacitação. Ele é a divindade em ação. Eu tenho Sansão, Senhor, só me dê mais um pouco. E o Espírito Santo desce sobre ele, pum. Já no Novo, não. O Espírito Santo habita em nós. Não, agora não é por nós, é em nós. Então, o que eu estou tentando trabalhar? O Antigo e o Novo, ele tem uma junção. E como foi perguntado aí, a palavra Messias, que vem de Machia, era o que antigamente no Antigo? Era ungido. É a palavrinha do hebraico para ungindo. Então, todo rei sacerdote era chamado de Machia, aquele que é ungido. Quando vai chegando o templo, segundo o templo ali, com Salomão, é começado a apontar aquele de Gênesis 3,15. Olha, um dia virá ungido, aquele que se sentará no trono como promessa. E aí ficou conhecido como Messias ou Cristo, que é equivalência em grego para ungido também, para responder na pergunta do ouvinte. Agora sim, vamos falar, a gente tem 2 minutos aqui ainda, das distorções que várias denominações fazem com o Antigo Testamento, né? Aí eu me refiro às campanhas. Meu pai. Eles vão lá, pegam aqueles símbolos, aquelas... A liturgia do templo. Liturgia, e até fatos isolados, né? As pedras, as 7 pedras,
pegam... Castiça. Nós tivemos o problema do chofar. Sim. Né? Muitas usam ainda hoje, né? Nós tivemos... pega ali o Mar Vermelho, né? Para fazer toda esse teatro que se fazem, né? Sem entender o propósito, sem entender... E eles não conseguem muitas vezes ter base para fazer esses movimentos no Novo Testamento, né? Pegam mais do Antigo Testamento, né? Eu posso falar aqui sobre isso, para resumir assim dar uma espadada no meio disso. Jeremias 3,16. E sucederá que quando vos multiplicares e frutificares na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhes dirá o coração, nem lhe virá o coração, nem dela se lembrarão, e nem a visitarão, e nem se fará outra. Então, chofar, liturgia do Velho Testamento, memorar, a arca da aliança e tudo, é coisa, símbolos do Velho Testamento que Deus abomina nos dias de hoje, por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é voltar para algo antigo. Veja bem, eu já vi igrejas no século XXI agora, na modernidade, fazendo a arca da aliança. E é algo repugnante. Por quê? Ridículo. Porque a estrutura do Antigo Testamento, ela não era real, ela era uma sombra do que era real. Porque Deus estava preparando a terra, como eu disse anteriormente, para que o que fosse real viesse, que era o sacrifício de Jesus. E qual é o principal simbolismo do Antigo Testamento, do tabernáculo e de todas as leis cerimoniais? Estava apontando para quê? A referência máxima era o sacrifício. E por que toda vez tinha que ter sacrifício? É simples, Hebreus 10, Paulo destrincha isso completamente. Porque o sacrifício de animal não tinha poder para perdoar pecado. Então o que havia nesse sistema, nessa sombra de algo que não era real, que é esse tabernáculo, todo esse sistema, era um empréstimo de perdão da parte de Deus. Então Deus estava basicamente aliviando a sua própria ira para que desse tempo de Deus preparar a terra para que Jesus viesse e resolvesse de uma vez por todas. Então o sacrifício de animal não tinha poder para perdoar pecado, era um empréstimo de perdão. Deus estava basicamente adiando a dívida para frente. É por isso que existiam diversos sacrifícios diversas vezes, só que isso não tinha poder para perdoar pecado. Então era essa a necessidade do Antigo Testamento, nessas leis cerimoniais, eram a respeito disso. Quando Jesus veio, segundo a ordem de Melquisedeque, sacrificou, a Bíblia diz que é de uma vez por todas. Então, o único sacrifício de Jesus já deixa claro, concretizou tudo, não precisa mais de outro. É como se, por exemplo, se a Arca da Aliança é uma sombra do que havia de vir, e hoje você entra na igreja com a Arca da Aliança, você negou Cristo. A Arca da Aliança era a presença de Deus para aquele povo, simbolizava a presença. Só que hoje a presença é Cristo. Então, a Arca da Aliança... Para que é necessidade? Lembrando, pastor, que alguns vão dizer que alguns já ouvi, eu conheço pessoalmente, dizendo que é só um respeito a Israel. Lembrando que a Bíblia também não faz esse parâmetro. Não pede para que você se torne Israel. Você sabia que outro dia uma igreja entrou aqui em Conquista com um cordeiro? Eita. Um cordeiro, literalmente, na mão. O cara entrou, passou... eu vi, sangrando ainda. Foi lá no altar. Quer dizer, o cordeiro já foi imolado. É outra afronta. E aí quer dizer que é símbolo. Eles querem já tem slide hoje em dia, usa slide, é mais fácil. Eles querem receber empréstimo de perdão, sendo que a dívida já foi quitada, isso não faz sentido. É muito complicado. Muito bem, gente, quero agradecer aqui aos nossos debatedores, obrigado ao pastor Valverde, obrigado também ao professor Eliel e ao professor Luca pela colaboração. Ainda prega. O pior é que ainda prega. E chama. Da prega, né? Obrigado você do outro lado, obrigado aos nossos internautas. E o Debate Melodia vai ficando por aqui, chegando nosso amigo Genildo Ribas. Nosso debate amanhã, terça-feira, 29 de julho. Se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.